Olá, como vocês sabem, eu sou a professora Heloísa, de matemática, e aqui, nesse canal, teremos as explicações. Então, fique atento e no final de cada explicação, você deixa no comentário aí se você entendeu, se você não entendeu, o que você teve dificuldade, tá? Lembrando que aqui eu vou sempre sugerir alguns exercícios específicos, mas vocês precisam acompanhar lá o plano de estudo da semana que fica na nossa sala de aula virtual, tá bom? Então, eu já dei início a esse conteúdo com vocês, né? Vamos falar do capítulo 1, estudo dos números. Um breve comentário, né? Sobre todos os conjuntos numéricos que veremos neste ano. Então, vamos lá. Vão aí ficando aí, vamos nos achegando. Não esqueçam de pegar o caderno, uma caneta, anotar. Importante que quando eu mudo de cor aqui no quadro, é importante você mudar de cor aí também para sinalizar que é alguma coisa importante, alguma coisa diferente, tá bom? Eu quero ver a matéria aí no quadro, no caderno de vocês, tá bom? Não é só para assistir, tem que estudar, ouvir, anotar, fazer anotações, escrever se entendeu, se não entendeu, acompanhar com o livro, tá? Então vamos. Capítulo 1, estudo dos números. Vamos falar sobre o conjunto dos números. Naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais e os complexos. Ora, os complexos a gente não vai estudar. Este ano a gente não fala sobre os complexos, a gente só vai mencionar a existência dele, que é agora, a seguir, né? Os outros conjuntos não, os outros conjuntos todos trabalharemos juntos em sala de aula, ok? Então vamos, relembrando, né, que vocês já conhecem eles, alguns. O conjunto dos naturais, eles têm na sua essência o serviço da contagem de coisas vivas, né? Não existe meia pessoa ou um número negativo de uma pessoa, nem de animal. Então, a gente usa os conjuntos dos números naturais por uma questão de contagem e principalmente do ser vivo. Ou seja, eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Não existe eu tenho menos 5 filhos. Isso não faz sentido, né? Então, o conjunto dos naturais vem na sua essência para contribuir para a humanidade como o exercício da contagem, ok? Agora vamos falar sobre os inteiros. Os inteiros, eles já são os naturais, todos esses que nós conhecemos, e vale lembrar que eles não têm fim, né? São infinitos. Eu posso falar um número muito grande e ainda assim ele é um número natural. Vamos para os inteiros. Os inteiros, eles incluem todos os naturais, mais o zero e os números negativos. Ora, o zero, ele divide o meio do caminho, né? O zero, à direita do zero, está os positivos, né? Que a gente chama dos naturais lá. E à esquerda do zero está os inteiros negativos, que são eles, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 milhão. Sim, portanto, os inteiros também são infinitos, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aí vem uma pergunta interessante. Qual é a essência, né, dos números negativos? Perdão, dos números inteiros. Bem, em várias situações na nossa vida, vemos a utilidade, a aplicação dos números inteiros. Posso falar aqui para vocês, no dinheiro, na conta bancária, né? Na questão de quando você vê um saldo, um extrato de uma conta bancária, o que está acontecendo ali? Você tem crédito e débito. Débito é quando você está retirando, crédito é quando você está colocando algum valor na sua conta. E aí, às vezes, você não é bem, né? Bem organizado, o que vai acontecer? Vai ter mais débito do que crédito. No final do mês, você está devendo ao banco, um sinalzinho lá de negativo. Outra situação dos números inteiros. Temperatura, clima, tempo. No Rio de Janeiro, possivelmente, é muito difícil a gente alcançar, né, temperaturas negativas. Mas no sul do Brasil, acho que a gente já conseguiu alcançar temperaturas negativas.
Mas com certeza, nos Estados Unidos, tem alguns estados que alcançam temperatura negativa, né? Menos 1 grau, menos 3 graus, menos 10 graus, enfim. Uma outra situação também de aplicação dos números inteiros. Na tabela, eu acredito que do Brasileirão, você que gosta muito de futebol vai lembrar do que eu tô falando. Aquela tabela que tem assim, saldo de gols, gols levados, aí fica menos 3 gols. Porque você levou aquele gol, né? Você fez um gol, aí acrescenta lá como 2, né? Então, lembrando que inteiros não vale, até agora a gente falou dos naturais e dos inteiros, não vale até agora a existência das frações, tá bom? Aí sim, agora vem os racionais. Quem são os racionais? São todos os números que representamos, que conseguimos escrever eles através de uma fração. Calma, eu vou anotar isso tudo no quadro para você copiar bonitinho. Tô te dando uma explicação. Então vamos, os racionais são todos os números que eu consigo escrever em forma de fração. Vamos lá. Fração decimal, fração, todos os tipos de frações estão aqui, tá? Nos números racionais. Todas não. Algumas em especial não estão, tá? Só um momentinho que já chega lá. Então, as frações estão aqui, né? Representadas. Perdão. Todas as frações estão representadas aqui nos racionais, que eu vou anotar aqui. E a gente consegue escrever em forma de fração. Todas estão dentro dos racionais. E aí, dentro desse grupo dos racionais, tem dois tipos de frações que são importantíssimos. Primeiro, que são as frações decimais. Vamos falar com mais calma sobre elas. Segundo, que são as frações que geram, ou seja, o nome dela é fração geratriz. Elas representam uma dízima periódica. E aí são dois tópicos importantíssimos. Fração decimal e geratriz, que são as frações que representam uma dízima periódica. Bem, falado isso, na verdade, né? Temos o conjunto dos irracionais. Não confundam. Qual é a diferença dos racionais para os irracionais? Dentro dos irracionais tem dois conjuntos, tem dois grupos muito importantes. São os grupos das frações, das raízes não exatas. A gente sabe que quem são as raízes exatas? Bem, as raízes exatas é todo número que eu multiplico por ele mesmo e dá aquele valor, que a gente chama de quadrado perfeito, né? 4, o 16, o 9, o 25, o 100, são quadrados perfeitos. Esses números têm raízes exatas. Por exemplo, raiz de 5 tem uma raiz exata? Não, então ele é irracional. Eu não sei a raiz exata de todos os números. E aí, quando eu não sei, eu chamo esse número de irracional. São só esses as raízes não exatas? Não. Também estão dentro dos irracionais as dízimas não periódicas. Vou explicar já o que significa isso. Dízimas não periódicas. E aí, incluindo todos esses conjuntos que eu acabei de falar, temos o conjunto dos reais. Todos esses números, todos esses conjuntos que eu acabei de falar, eles compõem, eles estão dentro dos reais, ok? E aí, do lado de fora dos reais, ou seja, incluindo todos os reais, temos os complexos. Lá, nos complexos, é permitido raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada ou raiz com índice par de um número negativo. Ora, isso agora não funciona pra gente. Você só vai trabalhar essas raízes de índice par lá no ensino médio, mas é importante agora você saber que existe esse conjunto numérico, tá? Então agora vamos escrever, ok? Vamos lá então. Aqui temos o conjunto dos
naturais. Sempre com risquinho, tá? No conjunto dos naturais, o que é importante? Conjunto dos naturais. O que aprendemos de importante aqui? Aprendemos a somar, multiplicar, dividir, subtrair. E aí, tem uma lembrança muito importante no conjunto dos naturais. No conjunto dos naturais, eu consigo colocar, por exemplo, uma divisão que deu um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Não, eu sempre tenho que expressar uma divisão que ou o resto é zero, ou eu sinalizo quem é o resto, né? Lembrando que o resto, ele pode ser, no máximo, sempre menor que o divisor. Vamos lá, para você que não está lembrando do que eu falei aqui, ó. Temos uma divisão no conjunto dos naturais. Temos o dividendo, temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. O que é importante a gente lembrar aqui? Que no conjunto dos naturais, o dividendo sempre tem que ser um valor maior. Até por isso ele é uma letra maiúscula, tá? E uma outra lembrança muito importante. Esse resto aqui, ele precisa sempre ser menor que o divisor. Até porque, enquanto esse resto for maior que esse cara, eu consigo dividir, né? Vamos supor que eu tô fazendo uma divisão por 5 e aí o resto aqui deu 6. Ora, ainda dá pra dividir por 5, né? Então, vai dar 1 e resta 1 de novo. Então, isso aqui é importante, ok? Próximo conjunto aí, ó. E aí eu vou deixar aqui no canto o conjunto que já tratamos. Bem, agora vamos falar sobre os inteiros. Lembrando que quem são os inteiros? Os números negativos, o zero e os números positivos que estão dentro dos naturais, ok? Aqui dentro dos inteiros, o que a gente precisa sinalizar, tá? O que a gente precisa sinalizar aqui dentro dos inteiros? Duas coisas. Primeiro, a operação de soma aqui dentro dos inteiros, tá? Se eu estiver somando, olha só. Primeiro, vamos falar sobre a operação de soma. Se eu estiver somando dois números positivos, com certeza a minha resposta vai ser um número positivo. Se eu estiver somando dois números negativos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar e o número vai continuar negativo. Um exemplo para essa situação aqui, ó, que fica às vezes difícil de compreender. Para essa situação aqui, a segunda situação, um exemplo. Você aí do outro lado está me devendo R$2. Está devendo, então você já está negativo, devendo R$2. Não o suficiente, você me pede mais R$3. O que vai acontecer? Sua dívida vai sair de R$2 para passar a me dever R$5, porque você pediu mais R$3 emprestado, entenderam? Então, é importante sempre lembrar, eu, né, sugiro que lembre de dinheiro, que fica bem legal e fácil de entender. Bem, vamos ver uma situação de somar, se você tem mais e menos. Aí aqui, nessa terceira situação aqui, você precisa parar para poder avaliar. Em que sentido? No sentido assim, vamos supor que você esteja com R$15 na carteira e está me devendo R$3. Ora, você vai continuar com R$12, né? Agora, vamos supor que você está me devendo 15 e me pagou só 3. O que vai acontecer? Você continua me devendo R$12. Então, essa situação aqui, ó, de positivo mais um valor negativo, a gente precisa avaliar quem é o dominante, quem é o valor absoluto. Quem é o valor absoluto? Quem é o maior valor absoluto aqui?
o que está com sinal positivo ou o que está com sinal negativo. Este que prevalece, tá bom? Então, vamos para uma outra operação. Essa parte dos conjuntos inteiros está... Depois eu falo. Vamos para o produto aqui. Produto e divisão. Funciona nas duas operações, tá? No produto e na divisão. Bem, se eu tenho sinais iguais, a minha resposta vai ser positiva. Então, sinais iguais, minha resposta vai ser positiva. Sinais diferentes, a minha resposta sempre será negativa. E aí, lembrando que nos inteiros vale, né, aqui, ó, a troca, né? Interessa onde está o sinal. Se eu tenho sinais diferentes, negativo. Então, essas aqui são as coisas de extrema importância que acontecem. Tanto nos naturais, que a gente precisava revisar, que era aquela questão da divisão, e nos inteiros, que a gente trabalha com números, né, negativos e positivos. É interessante a gente dar uma revisada nisso aqui, tá bom? Vamos apagar aqui e acrescentar mais um ali.